Hello everyone, hello everybody, hi there, good afternoon. Pessoal aí do oitavo ano oitavo ano D, nono ano A, nono ano B, nono ano C, nono ano D. Eu estou aqui para mais uma aula e às vezes a pessoa pode até perguntar: nossa, a professora misturando assim aula de oitavos anos com nonos anos? Sim, gente, nós estamos trabalhando 2 anos em um, 2020 e 2021. Por isso que a professora às vezes sente a necessidade de um mesmo assunto que ela está aplicando para os nonos anos aplicar para o oitavo e vice para os oitavos e vice-versa. A mesma coisa acontece com o sétimo e o oitavo ano. O sexto eu já não digo nada porque é assunto novo, tá? Sexto ano é o primeiro ano de inglês para eles, normalmente aqui para nós, tá? Há escolas onde os alunos começam a estudar inglês desde as séries iniciais, mas para nós aqui, eu acho que na maioria das escolas brasileiras começa-se a trabalhar inglês a partir do sexto ano do ensino fundamental, tá? E eu estou aqui para mais uma aula, um vídeo aula, porque não é porque eu goste de me aparecer em vídeo, nada disso, tá? Mas é porque eu vejo a necessidade de fazer este vídeo aula, porque enviando só PDF, só coisas escritas para vocês, ainda mais se tratando de uma língua estrangeira, eu creio que fica difícil, dificulta muito para vocês. Eu acho necessária a minha fala, como ao menos imitando como eu fazia nas aulas presenciais, tá? Não que eu seja uma expert em inglês, mas eu estou trabalhando nesta área, então eu tenho que procurar dar o melhor de mim para a minha clientela, certo? Este documento sobre o qual eu estou fazendo esse vídeo, eu já enviei para vocês. É um texto para a introdução de tempos verbais, alguns tempos verbais, porque são muitos tempos verbais na língua inglesa. Eu quero trabalhar aqui os tempos verbais mais simples. E este texto eu já enviei para vocês, só que eu pedi uma tarefa para vocês. E aqui eu vou estar trabalhando os resultados dessa tarefa, quais os resultados que eu gostaria de obter nesta tarefa. Tipo uma correção. Eu pedi para vocês fazerem uma lista de verbos encontrados no texto. E esta lista de verbos, eu quero cada verbo do jeito que ele está no texto. Na forma que ele estiver no texto, você vai colocar lá em sua lista. Se ele estiver no presente, no passado, no futuro, né? Present, past, future tense, conditional tense, gerúndio, particípio, infinitivo, tá? Na forma que ele se encontrar no texto, eu quero que vocês coloquem na lista, porque isso chama-se estudo da palavra dentro do contexto. Nós sabemos que a palavra, ela dentro do contexto, ela tem significação diferente. De acordo com o contexto, é o significado da palavra, tá? Então, você sabe que existe o verbo estudar, falar, entender, mas dentro do contexto, às vezes você tem que traduzir como falo, falam, falaram, falamos, não é mesmo? Então vamos lá. Esta figurinha eu já li para vocês, Wonderful World of Words, quer dizer, maravilhoso mundo de palavras. Let's learn verbs. Let's learn verbs. Então, verbos, né? Os verbos fazem parte de uma das 10 classes de palavras
que constitui uma língua. Eu creio que em todas as línguas. Estudei isso em português, as classes de palavras que formam a língua portuguesa, né, que são 10, 6 variáveis e 4 invariáveis. E verbo é uma dessas palavras, porque é muito difícil a gente formular uma frase sem um verbo. Até existe, tá? Como por exemplo, deixa-me ver aqui, é difícil formular uma frase sem o verbo, né? Mas existe. Então vamos lá, prosseguindo. Run, corra, corra para a gente aprender. Já foi feito um vídeo com este texto. Então agora eu só vou comentar, ler e comentar e falar sobre a lista de verbos, tá? Let's read. Aí, gente, era para ser uma exclamação e eu coloquei uma interrogação. Vamos ler? Observe o que é a palavra dentro do contexto, viu? Porque que é importante a gente trabalhar a palavra dentro do contexto. Olha, desde o início aí. Rosie is an only child and lives with her parents in São Paulo. Só nesse trecho aí nós temos o verbo to be e temos o verbo to live. Só que eu não quero lá na lista to be, eu não quero na lista to live, eu quero is e eu quero lives, tá? Sabe por quê? Eu deveria ter pedido até o significado, a tradução deles, para vocês colocarem a tradução deles na frente de cada um. Is aí significa é. Professora, por que você está falando isso? Porque is, gente, significa é, significa está, significa tem também, quando se vai perguntar a idade de alguém ou falar a idade de alguém, tá? Usa-se o verbo to be, não o verbo ter. E ninguém está filha. A gente é ou não é filha ou filho, tá? Por isso que is aí não pode ser está. A tradução de is aí é: Rosa é uma filha única e mora com seus pais em São Paulo. Olha aí. Prosseguindo aí depois do ponto. She is finishing high school this year. Olha outro verbo aí. O is eu não vou repetir. Só que eu vou repetir sim. O is aí, ele já está aí neste trecho, significando estar. Ela está, finishing, terminando high school, o ensino médio este ano. She is finishing high school this year. Ela está. O is aí pode até colocar lá também, traduzido como está, do mesmo jeito que está no contexto, tá? Lá no primeiro, ele significa é. No segundo, ele significa já está. Finishing você vai colocar do jeito que está aí e não lá to finish, tá? Porque aí é terminando, está no gerúndio. Verbo em inglês, terminação do verbo em inglês no gerúndio e ing. Em português, NDO. Prosseguindo para o vídeo não ficar muito longo. Rose intends to leave the United States to study medicine. Quer dizer, Rosa, ou Rose mesmo, pretende morar nos Estados Unidos para estudar medicina. Nós temos aí o verbo pretender, temos o verbo morar e temos o verbo estudar, tá? Olha aí. Eu não quero lá to entend. Eu quero entendes, que significa o quê? Pretende, tá? A palavra dentro do contexto aí não é entender, não é pretender, é pretende, tá? Rose entendes. Rose pretende viver ou morar. Aí pode ser to live, porque aí é cabível, tá? To live, morar ou viver, aí dá certo. Mas tem que colocar o to e o live junto, tá? To live está no infinitivo. In the United States, para estudar, o to e o study também vai colocar na lista do jeito que está. Medicina. It is not because studying from that is better, but because she wants to know other countries. It is, né, foi para iniciar a frase aí, também significa
é ou está, tá? Mas para iniciar a frase, usa o ites, né? Quer dizer, não é porque o estudo, gente, olha lá, não é verbo, é substantivo, tá? Em outros contextos, pode ser o verbo estudar no gerúndio, certo? Desculpa. Ou o verbo estudar após uma preposição, porque após uma preposição, o verbo inglês vem no gerúndio e não no infinitivo, tá? Olhem aí, tomem nota disso aí. Após preposição, de acordo com a gramática inglesa, verbo inglês vem no gerúndio e não no infinitivo. Mas aí, studying não é o verbo estudar aí. Aí significa estudo. Não porque o estudo de lá, from there, de lá, espera, seja melhor. Olha o is aí como seja. But because she wants to know. Olha aí, mas porque ela. O antes, você não vai lá. Você não vai colocar lá to antes, não. Eu quero lá o antes. Significa o quê, pro? Traduzindo é o quê? Quer. To know, você vai colocar lá o to you know, porque a tradução aí é também infinitivo. O verbo está no infinitivo e a tradução vai ser infinitivo também. Ela quer conhecer other countries, outros países. Com letras vermelhas. Rose's dream is to travel the world, but they says that she never would leave her parents and that she will come always to visit them. Desculpa, gente. Eu estou com a garganta. Não é Covid não, viu? Tá? Então aí, com letras vermelhas, nós temos aí, gente, um caso possessivo, que também é chamado de caso genitivo, que em inglês chama-se possessive case ou genitive case. Olha, o sonho de Rosa. O sonho vai ser, sabe qual, gente? Dream. Não tem o artigo o, que deveria ser the, tá? Antes da palavra rose. Mas poderia colocar também, se quisesse, tá? O sonho de o S depois de rose não vai ser a contração de is com o sujeito rose, tá? Vai significar de, porque aí é um caso possessivo. Possessive case ou genitive case, tá? Que liga alguma coisa ao possuidor, que é uma pessoa, tá? Isso é usado para ligar uma coisa, algo a um possuidor. Um substantivo, uma coisa que seja abstrato ou concreta, ligar ao possuidor. Como aí, sonho é um substantivo abstrato, certo? Então, o sonho de Rosa é, olha lá, to travel, vai usar os dois, o to travel, que significa viajar. Viajar, o verbo viajar, que eu pronunciei agora, está no infinitivo em português, porque termina com a partícula R. To travel está no infinitivo, porque vem precedido da partícula to. Então, infinitivo em inglês é reconhecido pela partícula to antes do verbo. Gerúndio pelo ing no final do verbo, tá? Infinitivo depende. É como o português também depende, tá? Então, às vezes acrescenta de, depende, porque tem a questão dos verbos regulares, dos verbos irregulares, que há uma diferença. Então, to travel, viajar, o mundo, the world, but she says that she never would leave her parents and that she will come always to visit them. Olha lá, says, você não vai colocar lá to say, você vai colocar lá says, que é como está no contexto, que significa o quê? But she say, mas ela diz, that aí é que, tá? That pode significar
os pronomes demonstrativos da terceira pessoa do singular e da segunda, tá? Da segunda também. That pode significar aquele, aquela, aquilo. Esse, essa, isso. Agora, este, esta, isto é this, tá? This. Então, seis, né? Ela vai ser this, que, ó, she never would live. O would live é um verbo, gente. Would junto com live é o verbo deixar no conditional tense, que é o nosso futuro do pretérito, gente. Gente, cada língua tem a sua peculiaridade, tem o seu jeito de identificar, de mostrar, tem seus códigos. Por exemplo, nós já conhecemos o futuro do presente em português pela primeira desinência, que é REI, no final do verbo na primeira pessoa. Futuro do presente. Futuro do pretérito, que é pelo RIA, no final do verbo na primeira pessoa. Em inglês, nós reconhecemos o futuro do presente, que é chamado future tense, pela palavrinha will, antes do verbo, tá? Antes do verbo, will. Reconhecemos o futuro do pretérito, que é chamado conditional tense, pela palavrinha would. Olha lá, would antes do verbo. Quando contrai o would, tá? O would com o sujeito, certo? Vai aparecer o quê? Somente o sujeito, o apóstrofo e a letra D. Quando contrai will com o sujeito, will, que é a marca do future tense, você vai encontrar o quê? O sujeito mais o apóstrofo mais dois L's, tá? Por exemplo, you'll, I'll, they'll, will, tá? Vai ser will, we com will. I'll, I com will. Would, we com would, certo? A marca do futuro do presente, que é chamado future tense em inglês, é o will antes do verbo. A marca do futuro do presente, que é o futuro do pretérito, futuro do pretérito, que em inglês é chamado conditional tense, é o would antes do verbo em todas as pessoas. Agora, como condição, gente, na primeira pessoa, não coloquei aí, tá? Na primeira pessoa, tá? Só usa na primeira pessoa, do singular e do plural. No lugar de will, no future tense, pode-se usar shall, S-H-A-L-L. Tá? E desculpa aqui, gente, apareceu uma janelinha aqui. E no conditional tense, na primeira pessoa do singular e do plural, você pode também usar should, S-H-O-U-L-D, mas só na primeira pessoa. Neste caso, é bom você saber para quando alguém falar, você entender. Mas para você usar, é melhor você usar o eu para o futuro do presente, que é future tense, que você pode usar em todas as pessoas, antes do verbo, e para o futuro do pretérito, que é conditional tense, afinal, o futuro do pretérito indica uma condição, não é? Então, é melhor você usar o would, porque pode ser usado para todas as pessoas. Então, nós temos aí, would live é o quê? Ela nunca, vai ser deixaria, would live é deixaria, né? Seus pais. Agora vem lá depois da vírgula, depois de parênteses, and that she will come always to visit them. Quer dizer, will come, ó, traduzindo lá depois da vírgula, e que, olha o that lá como que novamente, que ela, tá vendo? Will come, virá, sempre, always, tá vendo? Visitá-los, visitar os seus pais, tá vendo? Então, will come significa o quê? Virá,
Would leave significa o quê? Deixaria, tá? 6 significa o quê? Traduzindo, diz. Vamos para a parte azul. Rose's parents were happy with her daughter's decision, as Jane never left Brazil. Aí nós temos outro caso possessivo, ou aliás, dois. No início, né, os pais de Rosa, ou os pais de Rose, ficaram. O were é verbo to be no tempo passado. É o passado de M. Ou, aliás, desculpa. É o passado de are, tá, gente? O were é o passado de are, tá? E o was é o passado de am e de is, tá? Mas aí, os pais de Rose ficaram. Estado, gente, a maneira como eles ficaram, né? Está indicando estado. Afinal, o verbo to be significa ser ou estar, tá? Então, ficaram felizes com... Olha outro caso possessivo lá, né? Doras, né? Com a decisão da filha. Doras decide, decisão da filha. Não tem A, mas não é necessário colocar o A. Porque, né? Pois, o as aí, ss significa várias coisas, gente. Várias palavras. Quanto, tão, como, pois. Pois eles nunca deixaram o Brasil. Olha o verbo deixar aí também. Ou saíram, deixaram. Left, tá? Left vai significar deixaram. A tradução. Depois do ponto. Rose already traveled to many countries. Aí nós temos, ó. Rose já viajou. Traveled, viajou. O verbo está aí no passado. Traveled significa viajar. Verbo em inglês no passado, quando ele é regular, ele termina em ed. Quando o verbo já terminar em s, acrescenta o d. Mas, professora, qual é a regra para verbos regulares e irregulares? Gente, como é que a gente sabe que um verbo é regular ou irregular em inglês? Gente, a gente não tem regra para isso. A gente só sabe da regrinha que, quando a gente sabe que o verbo é regular, ele é passado para o passado acrescentando ed, tá? Não tem regra para dizer, para especificar quando é que o verbo é regular ou irregular. Tem verbo regular, irregular, que no presente e no passado é a mesma palavra, como o verbo ler, tá? No passado e no presente é a mesma coisa. Tem verbo irregular, que é uma palavra no presente, outra no passado, outra no particípio, tá? Por exemplo, drink, é beber, drink, bebeu, bebi, etc. É o nosso passado, tá? O nosso tempo passado. Drink, drank, speak, spoke, teach, taught, tá? E taught. Então, a gente não tem, nem sempre tem regra, é preciso decorar mesmo, gente. Tem gente que fala tanto da decoreba, não é? Mas há casos que a gente precisa decorar, a gente precisa se acostumar com a ideia de falar, de usar as palavras, tá? Tem que acostumar mesmo com os verbos que são, procurar saber quais são, gravar quais são os verbos regulares e quais são os verbos irregulares. É uma lista infinita, porque a gente usa muito, é uma palavra que a gente usa muito, é verbo, a gente usa demais. Então, travel significa o quê? Viajou, né? Viajou para muitos países. Agora, depois da vírgula. But Rose's parents are old and only now some Brazilian cities. Mas os pais de Rose, eu dei uma ênfase bem grande aí, esse caso possessivo, para vocês irem aprendendo esse caso possessivo dentro do contexto também, tá? Não só verbo, tá bom? Caso possessivo que é chamado possessive case ou genitive case, que liga uma coisa ao possuidor, né? Um objeto, né? Um substantivo, que pode ser concreto ou abstrato, tá?
Então, os pais de Rose estão. Are, aí pode ser traduzido como estão ou são. É cabível. Velhos. E só conhecem. Olha, o know aí já vai ser conhece. Lembrando, gente, que a palavra quando começa com K, que após o K vem a letra N, o K não é pronunciado, tá? Tomem nota disso aí. Know some Brazilian cities. Então, os pais de Rosa são velhos ou estão velhos de idade, tá? E só conhecem alguns, né? Some significa algum, alguma, alguns, algumas. Algumas, aí vai ser algumas, porque está antecipando a palavra cidade. Algumas cidades brasileiras, vem voltando porque aí é um adjetivo pátrio, não é? E adjetivo pátrio, lembrando a vocês que em inglês é escrito com inicial maiúscula, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido. A lista de verbos, aqui eu coloquei a tradução, tá? Mas eu não vou ficar repetindo aqui porque eu acho que o vídeo já ficou muito longo. Então, bye bye. Good afternoon. So long. See you next. São todas formas que usamos para nos despedirmos em inglês. Kisses from teacher, Ilza Saldanha. See you next. I went. Eu fui.